especialmente os pais, mas todos nós temos pais, né? Então, se você tem um pai bom, dá graças a Deus. Se você não tem um pai por alguma razão, ou não tem um pai bom, você tem um pai lá no céu. E todos nós temos esse pai. E ele, para nós que somos pais, ele é o nosso exemplo também de pai. Ele sempre nos ama, mesmo quando nós não andamos de acordo com o que ele acha, né? Então, bom dia dos pais para todo mundo. Evangelismo é um milagre. É um milagre de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, em versículo 1, disse o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Outra versão diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No evangelismo, nós somos os vasos, mas Deus é que faz o milagre e dá vida. Vamos decidir que você decidiu ter um ministério no cemitério. No cemitério mesmo. E você vai lá no Santo Amaro. E você ora e nada. E ora com mais fervor ainda. Grita, rasga a roupa, joga cinzas no ar, clama e nada. Você disse: estou fazendo alguma coisa errada. Precisa levar alguém comigo. Mas quem que você vai levar? Adélito, ele é formado no Ebenezer, e certamente ele vai poder levantar os mortos. Amém. E você leva Adélito lá no Santo Amaro, e ele ora e nada. Ora com mais fervor ainda e nada. Ele grita, ele rasga a roupa dele, ele joga cinzas na cabeça, clama e nada. Nenhum túmulo se abre, nenhum morto se levanta. É porque Deus não pode? Será que Deus não pode? Não. Eu vou levar o professor Howard Norton. Ele é ancião. Ele tem muita experiência. Certamente ele pode me ajudar nesse ministério de levantar os mortos. Eu não posso. Ele pode. Vou deixar com ele. Aí o seu Norton vai e ele ora e nada. E ele ora com mais fervor ainda e nada. E ele grita, ele rasga a roupa, ele joga cinzas no ar, clama e nada. A terra nem treme, nenhum morto respira. Qual é o problema? Seu ministério não é levantar os mortos lá no cemitério. O ministério de Adélito e de seu Norton não é levantar mortos lá no cemitério. Nosso ministério se encontra em Marcos 16 e 15. Jesus disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, pregai a palavra, pregai o evangelho a toda a criatura. Igreja, nós somos cercados por mortos e vamos evangelizar. Estamos no cemitério. Pessoas mortas, espiritualmente falando, estão ao nosso redor. Você entende que seu ministério é evangelismo. E você ora e nada. Nenhum batismo. Ora com mais fervor e nada.
Nenhuma conversão. Você grita, você rasga a sua roupa, você joga cinzas no ar, clama e nada. Ninguém se entregue a Jesus. E você pensa, eu não posso. Ricardo pode. Vou deixar com Ricardo. Ele pode, eu não posso. Às vezes nós esquecemos que o poder de conversão não está em nós e nem está em seu Norton, Adélito, ou Ricardo, ou mais ninguém. O poder não está em nós. Lembra a passagem que eu li no início, Efésios, capítulo 2 e versículo 1? Ele vos deu vida. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus, então, fala a mesma coisa. Nesta passagem que já foi lida hoje de manhã, João 6, em versículo 63, ele diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Os discípulos no primeiro século entenderam isso. E nós no 21º século precisamos entender isso. As palavras. Desde o dia de Pentecostes, os discípulos naquela época sabiam. E foi escrito depois daquele sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, em capítulo 2, versículo 41. Então, os que aceitaram o quê? Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A palavra. Logo depois, em 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão. A doutrina, as palavras que os apóstolos falaram para eles, essa doutrina, no partir do pão, nas orações, em versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos, os que iam sendo ressuscitados para a vida. O Senhor acrescentava à igreja. Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram a palavra, subindo o número de quase 5.000 homens. 4:29. Agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez o quê? Anunciar o quê? A palavra. 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam o quê? A palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus. Era tão grande o crescimento da igreja naquela época, e era através da pregação da palavra que chegou a falar não só o número de homens, mas crescia a palavra, porque a palavra estava sendo anunciada. Em capítulo 8, quando houve aquela grande perseguição, e os discípulos lá em Jerusalém foram dispersos por todas as partes, o que fala? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando o quê? Pregando a palavra. A palavra. A palavra. E eles não tinham Bíblia. Eles não tinham Bíblia. O Novo Testamento não estava escrito. Mas eles aprenderam com os discípulos, com os apóstolos, inspirados por Deus, e eles guardaram a palavra no coração, e eles foram por todo canto pregando a palavra. 8:14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que em Samaria, que foi um dos lugares onde o Filipe foi para lá, nessa dispersão, recebera o que? Os apóstolos ouviram o que? Lá em Jerusalém.
que em Samaria recebera a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João. Continuando em João capítulo 6, que é a nossa passagem principal hoje, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Duros são as palavras que Jesus estava falando. Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Não importa se a mensagem é dura. Temos que aceitar as palavras de Jesus se queremos vida. Duras e doces. Temos que aceitar as palavras. Versículo 61. Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras duras, também são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Os discípulos no primeiro século entenderam isto. E nós no 21º século precisamos entender. 64. Mas alguns de vós que não creem. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não foi concedido. Como é que o Pai chama a gente? Como é que o Pai chama as pessoas? Eu vou ler agora do apóstolo Paulo, que de uma forma bem simples fala como o Pai nos chama. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. 14. Para o que também vos chamou mediante o quê? As nossas palavras, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é o que chama as pessoas. O Evangelho que nós pregamos em palavras é o que chama as pessoas para entregar suas vidas a Jesus Cristo. Quando as palavras são duras, muitas pessoas não vão aceitar. Mas a mensagem é dura às vezes. Nós pregamos palavras contra a cultura, contra religiosa, contra a religião do nosso dia. A verdade é que nós ensinamos 55 são batizados. 45 não aceitaram a palavra. Por quê? Talvez acharam duras as palavras de Jesus. Atos 2 e 41, novamente. Então, os que aceitaram a palavra naquele dia de Pentecoste foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e
Dizem alguns que tentam fazer cálculos onde a Bíblia não coloca o número, que no dia de Pentecostes, que talvez tinha 200 mil pessoas lá ouvindo aquelas mensagens dos apóstolos. E a cidade toda foi correndo para lá para ver o que estava acontecendo. Então, 200 mil pessoas. 3 mil aceitaram a palavra. Nem 3, quase 3. A Bíblia diz. $197 mil não aceitaram. 1,5%. Não era diferente em João 6 com Jesus? Continuando em João 6, então. João 6. Eu sempre fico maravilhado com esse número aí, 666. Né? Coincidência? Não? João 6. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Por causa de quê? Palavras duras. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Palavra é poderosa. Palavra é milagrosa. Palavra vivifica, dá vida aos mortos, mas pode ser resistida. A palavra. Mas sempre encontramos alguns que aceitam. Continuando na leitura em João 67 agora. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e bem sabemos que Tu és o Santo de Deus. Evangelismo é milagre de Deus. Não é milagre em nós. É milagre na palavra de Jesus, nas palavras de Jesus que nós ensinamos. Nosso ministério está no cemitério. Como Paulo disse, estando vós mortos. Você quer lhes dar vida? Você ora e nada. Você ora com mais fervor e nada. Grita, rasga a roupa, joga cinzas no ar, clama e clama e nada. Nada se você não acopla com essa oração a palavra. Se você não está compartilhando com eles a palavra dura e doce, o seu ministério de evangelismo não vai produzir nada. Jesus disse mais uma vez, 63, versículo 63 de nossa passagem: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras. Aprende a falar as palavras de Jesus. As palavras, gente, são as palavras milagrosas. Pedro disse a Jesus: tu tens as palavras da vida eterna. Pedro sabia, e nós precisamos saber.
Tu tens, Jesus, as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que Tu és o Santo Deus. As palavras, gente, as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho. E pessoas, nem todos, mas algumas, vão sair dos túmulos e vão viver eternamente conosco.